A paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, seja para todos nós. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live aqui na nossa igreja virtual, @avivamento24ed. Eu me chamo Eduardo e venho explicar para todos vocês que a Bíblia Sagrada é separada em 3 categorias: letras, escrituras sagradas, números, porque tudo na Bíblia é tempo, quantidade e matemática, e cores, o que explica as cores do fundo do cenário e de nossas vestes santas, que são somente utilizadas para a atividade de santidade do nosso Senhor Deus. Não usamos e nem podemos usá-la no nosso dia a dia. E o nosso trabalho é com essas 3 fórmulas, porque nós temos apóstolo e também sacerdote. E por nós termos as 2 autoridades espirituais, que a Bíblia Sagrada nos permite ministrar essas 3 funções, de onde nós estivermos, até seja onde for que você esteja ou para onde você vá. Lembrando a todos vocês que nós somos discípulos e amigos do Senhor Jesus o Cristo. Leia e examine na Bíblia Sagrada em Mateus 10, 41, 42, Lucas 11, 41, 42 e João 15, versículo 15. E veja os benefícios que há em você se ajuntar conosco em um só Espírito. Por isso, seja fiel, como está escrito na Bíblia Sagrada. E o meu dever é cumprir a missão da Igreja Virtual, @avivamento24ed, de ministrar 24 livros e capítulos com orações e ser um canal para o Espírito Santo do Senhor Deus, falar ao coração de todos os 24 rebanhos dos verdadeiros adoradores do Senhor Deus e dos que buscarem uma palavra revelada, que é um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas do nosso Senhor Deus, para a sua meditação, edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. Eu faço sorteios de livros da Bíblia Sagrada que proporcionam alimento espiritual para o consumo de todos vocês. Por nos verdadeiro ministério do nosso Senhor Jesus o Cristo, sempre tiveram sorteios para que não houvesse manipulação de sentimentos, emoções ou interesse dos seres humanos, dando a total direção ao Senhor Deus para que fosse feita a vontade dele. Como é possível examinar entre as diversas passagens do Antigo ao Novo Testamento em que houveram sorteios, os livros de Atos, capítulo 1, nos versículos 16 a 26, Levítico 16, com foco nos versículos 8 a 10, 1 Crônicas, capítulos 24 e 26, Neemias 10, com foco no versículo 34, Neemias 11, no versículo 1 e versículo 2, e no livro da sabedoria, em Provérbios 16, 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. E a atenção para o comunicado e também um convite que nós fazemos para todos vocês. Muita atenção, seja você também membro dessa igreja virtual, @avivamento24ed, escolhendo o número de 1 a 24, pois além de estarem recebendo uma palavra revelada do Senhor Deus para a sua vida, também vai estar recebendo orações além das realizadas durante as lives de segunda a sexta. Você estará recebendo orações todas as madrugadas e uma vez por semana orações diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. E para ser membro dessa igreja virtual, basta estar seguindo ou se inscrevendo e deixando nos comentários dizendo seu nome e que você é membro da Avivamento 24ed. E diga qual número de rebanho de 1 a 24 você faz parte. Lembrando que você pode continuar frequentando qualquer templo físico, igreja ou congregação, pois o Senhor Jesus afirmou que aquele que não ajunta e espalha e o reino dividido não prospera. Examine Mateus capítulo 12. E saibam que estamos oferecendo 10 milhões de reais em dinheiro para quem mostrar na Bíblia Sagrada que este ministério de sorteios não são do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, e que não são mais eficientes do que os templos físicos de hoje em dia. E você, ou quem você trouxer até nós que provar isso com base na Bíblia Sagrada, vai receber o prêmio de 10 milhões de reais em dinheiro. E essa é apenas uma das mais de 70 denúncias com o prêmio somado de mais de 730 milhões de reais. Sem contar as mensagens com a hashtag a anunciar a mensagem dos séculos, que o prêmio somado ultrapassa 1 bilhão de reais, para quem provar na Bíblia Sagrada de que nós estamos errados ou mentindo, ou que eles estão apresentando e praticando a verdade. Lembrando que as igrejas dos apóstolos do Senhor Jesus eram todas através de carta, as comunicações entre elas. Por isso, nós também utilizamos da internet como uma ferramenta de divulgar e anunciar a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do nosso Senhor Jesus o Cristo, de forma ainda mais eficiente. Pois em menos de 1 minuto, bilhões de pessoas em todo o mundo, através de todas as redes sociais em que nós estamos ao vivo nesse momento, podem ter acesso à graça de Cristo. Com essas nossas atitudes, nós estamos dando a garantia para todos vocês de que jamais estarão perdendo seu tempo, mas sim aumentando a sua fé para ter muita fé também ao se ajuntar conosco.
E também estamos aqui para fornecer a vocês proteção na família, nas moradias, nos veículos, nas empresas ou nos comércios. Eles vão ter proteção quando a palavra do Senhor Deus for ministrada no lugar, sendo uma pessoa fiel aos canais, sendo inscrito ou seguidores e ofertantes nesse ministério do Senhor Jesus Cristo para conosco. Leia e examine na Bíblia Sagrada sobre a necessidade de você ofertar em Mateus capítulo 12, nos versículos 25 e 30 a 32, Lucas 5, versículo 14, Lucas 6, nos versículos 38 e 40, Lucas 11, 41 e 42, Romanos 15, 16 a 18 e Provérbios 11, no versículo 25. E dependendo da rede social em que você estiver nos assistindo, você vai encontrar as informações necessárias para ofertar na descrição dessa live. E em outras redes sociais você vai encontrar o vídeo fixado no nosso perfil. E lembrando que além de discípulos e amigos do Senhor Jesus Cristo, nós também somos um grupo de empresários e que a inauguração de nossos templos físicos em todos os municípios do Brasil está levando muitos empregos, trabalho, franquias, renda complementar financeira, consignações, cadastramento de casas no seu bairro e muito mais para todos que estão junto conosco ou querem se juntar, independente do seu segmento de fé espiritual religioso. Glórias ao nosso Senhor Deus. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Não deixe de curtir, comentar, compartilhar essa nossa live para o Espírito Santo do nosso Senhor Deus estar abençoando e iluminando a cada um de vocês, porque vocês já estarão compartilhando a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Agora vamos aqui dar início às nossas orações para dar início à nossa live, que diz assim: Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como um canal para ministrar a tua santa, forte e verdadeira palavra, para que o Senhor leve para quem está conosco nessa live a tua paz, a tua graça e a tua alegria para libertar e edificar todas essas vidas que estão ligadas conosco nessa live da tua igreja virtual, @avivamento24AD. Eu peço ao Espírito Santo do Senhor Deus para tocar nos corações de todas as pessoas onde essa live ia alcançar, para seguir, se inscrever, interagir, compartilhar, curtir, comentar e se ajuntar em um só Espírito junto conosco, como está escrito nas Escrituras Sagradas, para que todos possam ser muitíssimos abençoados e que haja o poder do sangue do nosso Senhor Jesus Cristo em nossas vidas, nos libertando e nos purificando de todo espírito do mal. Em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluias, meu muitíssimo. Amém, Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos estar aqui apresentando as minhas mãos ao nosso Senhor Deus e ao Espírito Santo do nosso Senhor Deus para dar início à nossa live, que diz assim: Senhor Deus, eu peço ao Espírito Santo que use as minhas mãos para sortear todos os 24 capítulos dentre os 66 livros da Bíblia Sagrada para alimento espiritual, edificação, libertação, fortalecimento e proteção para todos os 24 rebanhos dos verdadeiros adoradores do Senhor Deus o Todo-Poderoso. Também peço ao Espírito Santo que use as minhas mãos para sortear todos os capítulos que serão ministrados agora para levar a tua paz, a tua graça e a tua alegria, através da tua santa palavra, que é viva, é vida, é espírito e vivifica cada vida alcançada nessa live, e que haja o poder do sangue do nosso Senhor Jesus Cristo em nossas vidas. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluias, meu muitíssimo. Amém, Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Gratidão mais uma vez pela presença de todos. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Vamos aqui a mais uma oração para poder estar purificando o seu ambiente, tirando toda essa carga negativa, todo esse espírito do mal que possa estar te oprimindo de alguma forma ou alguma maneira. E lembrando que nossas orações são todas numeradas, assim como as orações no livro de Salmos, todas numeradas. Vamos aqui a oração. Oração de número 14. Vamos aqui na oração de número 14, que diz assim: Senhor Deus, haja a paz e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo em todos os setores dessa vida, dessa casa, desse local de trabalho e desse veículo, com o poder dessa palavra que está sendo enviada agora, e toda a palavra irá se cumprir, para mais honra e para mais glória do nosso Senhor Jesus Cristo, e através do poder do sangue do nosso Senhor Jesus Cristo, possamos ser livres e libertos de todo o mal. Glórias, aleluias, o meu muitíssimo. Amém, Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Gratidão.
E lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu vou ler apenas 3 versículos de cada capítulo que eu sortear. Mas é necessário que você venha ler o capítulo todo para a sua meditação. Assim você vai trazer para a sua presença anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Seja onde vocês estiverem meditando nas Escrituras Sagradas. Agora eu peço a vocês que escolha aí um número de 1 a 24 para você poder fazer parte do rebanho dos 24 verdadeiros adoradores do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Assim como está escrito em João 4, do 21 a 26, que nosso Deus é Espírito, e importa que os que o adorem em Espírito e em verdade. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui ao sorteio dos rebanhos. Hoje estaremos sorteando os rebanhos de número par, mas você que faz parte do rebanho de número ímpar, também sairá com uma palavra para a sua meditação. Glórias ao nosso Senhor Deus. E em Provérbios 16, 33, está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. Vamos aqui ao sorteio do rebanho. Rebanho de número 14, par, e rebanho de número 13, ímpar. Rebanho de número 14, par, e rebanho de número 13, ímpar. Vamos estar aqui meditando no livro de Colossenses, 4 capítulos. O livro de Colossenses contém 4 capítulos. Capítulo 2 do livro de Colossenses, para os rebanhos de número 14 e rebanho de número 13 estarem meditando. Colossenses, glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui no livro de Colossenses. Colossenses capítulo 2 contém 23 versículos, que diz assim: permanecer em Cristo. Glórias ao nosso Senhor Deus. Nos versículos 4, 5 e 6 diz assim: eu digo isto para que ninguém vos engane com palavras persuasivas, porque ainda que esteja ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco, regozijando-me e vendo a vossa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Como, pois, recebestes o Senhor Jesus, o Cristo, assim também andai nele. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 12, par, e rebanho de número 11, ímpar. Rebanho de número 12, par, e rebanho de número 11, ímpar. Vamos estar aqui meditando no livro de Cantares, 8 capítulos. Livro de Cantares, 8 capítulos. Cantares, 8 capítulos. Capítulo 1 do livro de Cantares, para os rebanhos de número 12 e rebanho de número 11 estarem meditando. Cantares, capítulo 1. Vamos aqui no livro de Cantares, que diz assim: Cantares de Salomão, cântico dos cânticos, que é de Salomão. Nos versículos 4, 5 e 6 diz assim: leva-me tu, correremos após ti, ó rei, me introduziu nas suas câmeras, em ti nos regozijaremos e nos alegraremos, do teu amor nos lembraremos mais do que do vinho, os retos te amam. Eu sou morena, porém formosa, ó filha de Jerusalém, como as tendas de Quedar, como as cortinas de Salomão. Não olhei para eu ser morena, porque o sol resplandeceu sobre mim. Os filhos de minha mãe indignaram-se contra mim, puseram-me por guarda das vinhas, e a minha, porém, não guardei. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 24, par, e rebanho de número 23, ímpar. Rebanho de número 24, par, e rebanho de número 23, ímpar. Vamos meditar aqui no livro de livro de Jonas, 4 capítulos. Jonas contém 4 capítulos. Vamos aqui no livro de Jonas. Capítulo 3 do livro de Jonas, para os rebanhos de número 24
e rebanho de número 23 meditarem. Capítulo 3 contém 10 versículos, que fala sobre a conversão de Nínive. Nos versículos 2, 3 e 4. Levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e prega contra ela a mensagem que eu te digo. E levantou-se Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era uma cidade muito grande, de 3 dias de caminho. E começou Jonas a entrar pela cidade, caminho de 1 dia, e pregava, dizendo: ainda 40 dias e Nínive será destruída. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 16, par, e rebanho de número 15, ímpar. 16, par, e de número 15, ímpar. Vamos meditar aqui no livro de Lamentações, 5 capítulos. Livro de Lamentações contém 5 capítulos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Lamentações, capítulo 3, para os rebanhos de número 16 e rebanho de número 15 estarem meditando. Lamentações, capítulo 3, contém 66 versículos, que fala sobre os sofrimentos de Jeremias. Nos versículos 43, 44 e 45 diz assim: cobrir-te de ira e nos perseguiste, mataste, não perdoastes. Cobriste de nuvens para que não passe a nossa oração. Como escória e refúgio, nos puseste no meio dos povos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 18, par, e rebanho de número 17, ímpar. 18, par, e 17, ímpar. Vamos meditar aqui no livro de Esther, 10 capítulos. Livro de Esther contém 10 capítulos. Vamos aqui no livro de Esther. Capítulo 3. Esther, capítulo 3, para os rebanhos de número 18 e rebanho de número 17 estarem meditando. Esther, capítulo 3, contém 15 versículos, que fala sobre o decreto de Amã. Nos versículos 9, 10 e 11. Se bem parecer ao rei, decreta-se que os matem, então eu porei as mãos dos que fizeram a obra 10.000 talentos de prata, para que entrem nos tesouros do rei. Então tirou o rei o seu anel da sua mão e o deu a Amã, filho de Amedata, agagita, adversário dos judeus. E disse o rei a Amã: essa prata te é dada, como também esse povo, para fazeres dele o que bem parecer aos teus olhos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 10, par, e rebanho de número 9, ímpar. Rebanho de número 10, par, e rebanho de número 9, ímpar. Vamos meditar aqui no livro de 2 Coríntios, 13 capítulos. Livro de 2 Coríntios, 13 capítulos. 2 Coríntios, capítulo 3, para os rebanhos de número 10 e rebanho de número 9 estarem meditando. 2 Coríntios, capítulo 3. Vamos aqui, 2 Coríntios, capítulo 3. Contém 18 versículos, que diz assim: a superioridade da nova aliança. Nos versículos 2, 3 e 4. Vós sois a nossa carta escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens, porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós, e escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedras, mas nas tábuas de carne do coração. E é por Cristo que temos tal confiança em Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Agora estarei lendo aqui, vou sortear uma das mais de 70 denúncias que nossos canais e igrejas virtuais estão apresentando, em que nós estamos oferecendo dinheiro para quem provar com base na Bíblia Sagrada de que nós estamos errados ou mentindo. E isso é para que todos vocês vejam a nossa sinceridade, transparência e profundidade
do conhecimento e entendimento que é superior ao conhecimento que nós temos sobre as Escrituras Sagradas. Mas lembrando que para participar, basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica a partir da data de lançamento da primeira mensagem com essa proposta disponível em nossos canais. Vamos aqui ao sorteio da denúncia. A denúncia de número 61. Vamos aqui na denúncia de número 61, que diz assim: as denúncias são mais de 70, sendo essa a denúncia de número 61, e os valores somados para quem provar que são mentiras já ultrapassa mais de 730 milhões de reais em dinheiro. Muita atenção, a nenhuma igreja foi dada autoridade para falar mal de nenhuma das autoridades que constituem os 3 poderes: legislativo, executivo e judiciário. Do legislativo são vereadores, deputados estaduais, deputados federais e senadores. Do executivo, prefeitos, governadores e presidentes. Do judiciário, juízes e ministros. E atenção, se você ou a sua igreja falou mal deles, isso está acrescentando atividades e atitudes contra os mandamentos do Senhor Deus e as Escrituras da Bíblia Sagrada, pois está escrito que todas as pragas e maldições vão ir sobre aqueles que têm essas atividades e atitudes. Se você ou quem você trouxer para nós que provar com base na Bíblia Sagrada que essa denúncia e as 12 igrejas virtuais estão mentindo e que você não está adulterando os livros de Mateus 23 com foco nos versículos 15 e Apocalipse 22 com foco nos versículos 18 e 19, vai receber um prêmio de 20 milhões de reais em dinheiro. Mas lembrando que para participar, basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica a partir da data de lançamento da primeira mensagem com essa proposta disponível em nossos canais. E anuncie essa mensagem número 22 dentre as mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos. E verifique todos os outros vídeos com essa mesma hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. Vamos aqui ao sorteio de mais uma oração para poder tirar toda essa carga negativa, todo esse espírito do mal que possa estar te oprimindo. E lembrando que nossas orações são todas numeradas, assim como as orações no livro de Salmos, todas numeradas. Saiu a oração de número 1. Glórias ao nosso Senhor Deus. Oração de número 1, que diz assim: Senhor Deus, haja agora a expulsão de todo o espírito imundo através do poder do sangue do nosso Senhor Jesus Cristo, que estiver nessa vida, nessa casa, nesse local de trabalho e nesse veículo. Sai agora esse mal e toda a palavra irá se cumprir. Em o nome santíssimo do nosso Senhor Jesus Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, o meu muitíssimo. Amém, Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui dar continuidade no sorteio dos rebanhos dos 24 verdadeiros adoradores do nosso Senhor Deus, assim como está escrito em João 4, do 21 a 26, que nosso Deus é Espírito, e importa que os que o adorem em Espírito e em verdade. Então escolha aí o seu número de rebanho de 1 a 24. Mas lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu estou lendo apenas 3 versículos de cada capítulo sorteado. Mas é necessário que você venha ler o capítulo todo para a sua meditação. Assim você vai trazer para a sua presença anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, seja onde vocês estiverem meditando nas Escrituras Sagradas. Vamos aqui ao sorteio. E em Provérbio 16, 33 está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. Glórias ao nosso Senhor Deus. Rebanho de número 8, par, e rebanho de número 7, ímpar. Vão estar aqui meditando no livro Tiago, 5 capítulos. Livro de Tiago, 5 capítulos. Vamos aqui, Tiago, 5 capítulos. Capítulo 1 do livro de Tiago para os rebanhos de número 8 e rebanho de número 7 estarem meditando. Tiago, capítulo 1, contém 27 versículos, que diz assim: regozijo nas provações. Nos versículos 8, 9 e 10. O homem de coração vacilante é inconstante em todos os seus caminhos, mas glorie-se o irmão abatido na sua exaltação.
e o rico em seu abatimento, porque ele passará com a flor da erva. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 6, par, e rebanho de número 5, ímpar. Rebanho de número 6, par, e rebanho de número 5, ímpar. Vão meditar aqui no livro de Daniel, 12 capítulos. Livro de Daniel contém 12 capítulos. Vamos aqui no livro de Daniel. 12 capítulos. Capítulo 4 do livro de Daniel para os rebanhos de número 6 e rebanho de número 5 estarem meditando. Capítulo 4 contém 37 versículos, que fala assim: o outro sonho de Nabucodonosor, nos versículos 3, 4 e 5. Quão grandes são os seus sinais e quão poderosas são as suas maravilhas. O seu reino é um reino sempiterno, e o seu domínio de geração em geração. Eu, Nabucodonosor, estava sossegado em minha casa e próspero no meu palácio. Tive um sonho que me espantou, e estando eu na minha cama, as imitações e as visões da minha cabeça me turbaram. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 4, par, e rebanho de número 3, ímpar. Rebanho de número 4, par, e rebanho de número 3, ímpar. Vão meditar aqui no livro de 2 Timóteo, 4 capítulos. Livro de 2 Timóteo, 4 capítulos. Vamos aqui, 2 Timóteo. Contém 4 capítulos. Capítulo 4 do livro de 2 Timóteo. Contém 22 versículos, que diz assim: conjuração, a fidelidade e diligência. Nos versículos 10, 11, 12. 10, 11, 12. Porque Demas me desamparou, amando o presente século, e foi para Tessalônica, Crescente, para Galáxia, Tito, para Dalmácia. Só Lucas está comigo. Toma Marcos e traze-o contigo, porque me é muito útil para o ministério. Também enviei Tíquico a Efeso. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 2, par, e rebanho de número 1, ímpar. Rebanho de número 2, par, e rebanho de número 1, ímpar. Vão meditar aqui no livro de Números, 36 capítulos. Livro de Números contém 36 capítulos. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Números capítulo 21 para os rebanhos de número 2 e rebanho de número 1 estarem meditando. Vamos aqui no livro de Números, capítulo 21. Números, capítulo 21, contém 35 versículos, que diz assim: vitórias sobre os cananeus, nos versículos 1, 2 e 3. Ouvindo Cananeu, rei de Arade, que habitava para o lado sul, que Israel vinha pelo caminho dos espias, pelejou contra Israel, e dele levou alguns prisioneiros. Então Israel fez um voto ao Senhor, dizendo: se de fato entregares este povo na minha mão, destruirei totalmente as suas cidades. O Senhor, pois, ouviu a voz de Israel e entregou os cananeus, que foram destruídos totalmente, eles e as suas cidades, e o nome daquele lugar chamou Horma. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 20, par, e rebanho de número 19, ímpar. Rebanho de número 20, par, e 19, ímpar. Vão estar aqui meditando no livro de 1 Crônicas, 29 capítulos. 1 Crônicas contém
29 capítulos. Vamos aqui no livro de 1 Crônicas, 29 capítulos. Capítulo 11 do livro de 1 Crônicas para os rebanhos de número 20 e rebanho de número 19 estarem meditando. 1 Crônicas, capítulo 11, contém 47 versículos, que diz assim: Davi é ungido rei, nos versículos 1, 2 e 3. Então todo Israel se ajuntou a Davi em Hebrom, dizendo: Eis que somos teus ossos e tua carne. E também outrora, sendo Saul ainda rei, eras tu o que fazia sair e entrar a Israel. Também o Senhor teu Deus te disse: Tu apacentarás o meu povo Israel, e tu serás chefe sobre o meu povo Israel. Também vieram todos os anciões de Israel ao rei a Hebrom, e Davi fez com eles aliança em Hebrom perante o Senhor, e ungiram a Davi rei sobre Israel, conforme a palavra do Senhor pelo ministério de Samuel. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui ao último número a ser sorteado dos 24 rebanhos dos verdadeiros adoradores do nosso Senhor Jesus o Cristo. Rebanho de número 22, par, e rebanho de número 21, ímpar. Rebanho de número 22 e rebanho de número 21 vão meditar aqui no livro de Segunda João, um capítulo. Livro de 2 João, um capítulo. Vamos aqui no livro de 2 João, contém um capítulo apenas, que contém 13 versículos, que diz assim: perseverar no amor e na fé. Nos versículos 8, 9 e 10. Olhai por vós mesmo para que não percamos o que temos ganho, antes recebamos plena recompensa. Todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo, não tem a Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto ao Pai como ao Filho. Se alguém vem ter convosco e não traz essa doutrina, não o recebas em casa, nem tampouco o saúdes. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui ao sorteio de mais uma denúncia, mas lembrando que para participar, basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica a partir da data de lançamento da primeira mensagem com essa proposta disponível em nossos canais. A denúncia de número 74. Denúncia de número 74 diz assim: muita atenção com as mais de 70 denúncias, sendo essa a denúncia de número 74, em que nós, das 12 igrejas virtuais, estamos afirmando que na Bíblia Sagrada está escrito que tem 4 chefes de espíritos malignos, sendo eles a besta, o falso profeta, o dragão e o anticristo. E da boca deles saem outros espíritos imundos, como está escrito em Apocalipse 16, com foco nos versículos 12 a 14. E eles fazem sinais, prodígios e até mesmo curam o corpo das pessoas, e podem até parecer anjos de luz, como o apóstolo Paulo alertou em 2 Coríntios capítulo 11, com foco no versículo 14. E como também está escrito na Bíblia Sagrada em 1 João 4, com foco no versículo 3, e em 2 João 1, com foco no versículo 7, que já existia o espírito do anticristo e estava no meio dos apóstolos do Senhor Jesus o Cristo. E muito cuidado, porque basta ter um só desses espíritos malignos, chefe nos templos e igrejas de 4 paredes, congregando com os líderes do ministério, que todos que dizem que são dele ou que ele é deles, sem ter outras igrejas na sua casa, terão muitos males, tanto você quanto suas famílias também. Você pode comprovar nossas palavras na Bíblia Sagrada, nos livros de Apocalipse 2, com foco nos versículos 22 e 23, em Apocalipse 3, com foco no versículo 2, em Apocalipse 22, com foco nos versículos 18 e 19, em Mateus 15, com foco no versículo 7 a 9, e em Mateus 23, com foco no versículo 15. Mas se você, ou quem você trouxer, que provar na Bíblia Sagrada que essas nossas afirmações são mentiras, e nos permitirem examinar o seu segmento religioso de fé em igreja com a permissão do seu líder, e nós não encontrarmos nenhuma das atitudes, nem presença desses espíritos malignos, chefes, que prejudicam você e a sua família, vai receber um prêmio de 200 milhões de reais em dinheiro. Mas lembrando que para participar, basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica a partir da data de lançamento da primeira mensagem com essa proposta disponível em nossos canais. E
com essa proposta disponível em nosso canal. E anuncie essa mensagem de número 35 dentre as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos. E verifique todos os outros vídeos com essa mesma hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais uma oração. E lembrando que nossas orações são todas numeradas, assim como as orações no livro de Salmos, todas numeradas. Oração de número 7. Vamos aqui na oração de número 7, que diz assim: Santíssimo Senhor Jesus ou Cristo, eu peço ao Senhor para expulsar todo espírito do mal dos seus verdadeiros adoradores e que a sua alegria possa encher e transbordar nos corações dos que o buscarem e o adorarem em espírito e em verdade, e haja o sangue do nosso Senhor Jesus ou Cristo em nossas vidas, nos purificando e nos libertando de todo espírito do mal. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, o meu muitíssimo. Amém, Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Agora eu peço a vocês que mentalizem aí um número de 1 a 24, pois no final dessa nossa live, o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa estar falando ao seu coração, sem dogmas, sem manipulação nenhuma do ser humano, emoções ou sentimento, mas sim somente o Espírito Santo estando aqui presente, porque através de nós ele estará aqui presente, porque somos apenas um canal para o Espírito Santo nos usar para estar sorteando. E em Provérbios 16, 33 está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. Vamos aqui dar continuidade no sorteio dos livros da Bíblia Sagrada, mas lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu vou ler apenas 3 versículos de cada capítulo sorteado, mas é necessário que você venha ler o capítulo todo para a sua meditação. Assim você vai trazer para a sua presença anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, seja onde vocês estiverem meditando nas Escrituras Sagradas. Saiu o livro de Abacuque, 3 capítulos. Livro de Abacuque contém 3 capítulos. Vamos aqui no livro de Abacuque, capítulo 3. Capítulo 3 contém 19 versículos, que fala sobre a oração de Abacuque, nos versículos 10, 11 e 12. Os montes te viram e tremeram, a inundação das águas passou, o abismo deu a sua voz, levantou os altos as suas mãos. O sol e a lua pararam nas suas moradas, andaram à luz das tuas flechas, ao resplandor do relâmpago da tua lança. Com indignação, marchastes pela terra, com ira, trilhastes as nações. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de 1 Timóteo, 6 capítulos. 1 Timóteo, 6 capítulos. Capítulo 3 do livro de 1 Timóteo. 1 Timóteo, capítulo 3, contém 16 versículos, que fala sobre bispos e diáconos, nos versículos 2, 3 e 4. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso, de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição, com toda a modéstia. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Gênesis, 50 capítulos. Gênesis, 50 capítulos. Capítulo 45 do livro de Gênesis. Gênesis 45 contém 28 versículos, que fala assim: o convite de Faraó, nos versículos 17, 18 e 19. E disse Faraó a José: dize a teus irmãos, fazei isto, carregai os vossos animais e parti, tornai a terra de Canaã, e tornai o vosso pai, a vosso pai e as vossas famílias, e vinde a mim, e eu vos darei o melhor da terra do Egito, e comereis da fartura da terra. A ti, pois, é ordenado fazer isto: tomai vós da terra do Egito carros para vossos meninos, para vossas mulheres, para vossos pais, e vinde. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um
livro. Livro de Neemias, 13 capítulos. Neemias, 13 capítulos. Neemias, capítulo 12. Vamos aqui, Neemias, capítulo 12. Glórias ao nosso Senhor Deus. Capítulo 12 contém 47 versículos, que diz assim: os sacerdotes e levitas, nos versículos 1, 2 e 3. Estes são os sacerdotes e levitas que subiram com Zorobabel, filho de Sealtiel, e com Jesua, Seraías, Jeremias, Esdras, Amarias, Maluque, Atos, Secanias, Ruem e Meremote. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de 2 Reis, 25 capítulos. 2 Reis, 25 capítulos. Capítulo 21 do livro de 2 Reis. Capítulo 21 do livro de 2 Reis. Glórias ao nosso Senhor Deus. Capítulo 21 contém 26 versículos, que diz assim, nos versículos 19, 20 e 21. Um reinado de Amon em Judá. Tinha Amon 22 anos de idade quando começou a reinar, e 2 anos reinou em Jerusalém. Era o nome de sua mãe, Mesulemete, filha de Aros, de Jotibá. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, como fizera Manassés, seu pai. Porque andou em todo o caminho em que andara seu pai, serviu aos ídolos, os quais seu pai tinha servido, e se inclinou diante deles. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Juízes, 21 capítulos. Juízes, 21 capítulos. Capítulo 11 do livro de Juízes. Capítulo 11 do livro de Juízes contém 40 versículos, que diz assim: Jefté livra os israelitas. No versículo 3, 4 e 5, diz assim: Então Jefté fugiu de diante de seus irmãos e habitou na terra de Tobi. E homens levianos se ajuntaram a Jefté e saíram com ele. E aconteceu que depois de algum tempo os filhos de Amon pelejaram contra Israel. E sucedeu que, como os filhos de Amon pelejassem contra Israel, foram os anciões de Gileade buscar a Jefté na terra de Tobi. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais uma oração para poder tirar toda essa carga negativa, todo esse espírito do mal que possa estar te oprimindo, te desanimando a você fazer a sua obra para com o Senhor Deus e receber as recompensas de Mateus 16, do 24 a 27. Esse espírito maligno vai ter que sair, em nome santo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. E lembrando que nossas orações são todas numeradas, assim como as orações no livro de Salmos, todas numeradas. Saiu a oração de número 17. Vamos aqui na oração de número 17, que diz assim: Senhor Deus, eu peço que haja o poder do sangue do nosso Senhor Jesus o Cristo, nos libertando e nos purificando de todo espírito do mal, e que essa palavra que está sendo enviada agora para curar e para libertar desse mal nessa vida, nessa casa, nesse local de trabalho e nesse veículo, em o nome santíssimo do nosso Senhor Jesus o Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, o meu muitíssimo. Amém, Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Não esqueçam aí de mentalizarem um número de 1 a 24, que no final dessa nossa live, o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa estar falando ao seu coração. Vamos aqui dar continuidade ao sorteio dos livros da Bíblia Sagrada. Livro de Tito, 3 capítulos. Tito, 3 capítulos. Capítulo 3 do livro de Tito. Tito, capítulo 3, contém 15 versículos, que diz assim: mais instruções sobre a conduta dos santos
nos versículos 6, 7 e 8. Que abundantemente ele derramou sobre nós por Jesus o Cristo, nosso Salvador. Perdão, para que, sendo justificado pela sua graça, sejamos feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Fiel é a palavra, e isto quero que deveres afirmes, para que os que creem em Deus procurem aplicar-se às boas obras. Estas coisas são boas e proveitosas aos homens. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Deuteronômios, 34 capítulos. Livro de Deuteronômio, 34 capítulos. Vamos aqui no livro de Deuteronômio, capítulo 14. Capítulo 14 do livro de Deuteronômio. Contém 29 versículos, que fala sobre os dízimos, nos versículos 22, 23 e 24. Certamente darás os dízimos de tudo, de todo fruto da tua semente, de cada ano se recolher do campo, e perante o Senhor teu Deus, no lugar que escolher, para ali fazer habitar o seu nome, comerás os dízimos do teu cereal, do teu mosto e do teu azeite, e os primogênitos das tuas vacas e das tuas ovelhas, para que aprendas a temer ao Senhor teu Deus todos os dias. E quando o caminho te for tão comprido que os não possa levar, por estar longe de ti, o lugar que escolher o Senhor teu Deus, para ali pôr o seu nome, quando o Senhor teu Deus te tiver abençoado. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro, o livro de Eclesiastes, 12 capítulos. Eclesiastes, 12 capítulos. Eclesiastes, capítulo 6. Eclesiastes, capítulo 6, contém 12 versículos, que diz assim: as incertezas da vida é a vaidade. Nos versículos 4, 5 e 6. Porquanto nasceu em vão, e em trevas se vai, e de trevas se cobre o seu nome. E ainda que nunca viu o sol, nem conheceu nada, mais descanso tem este do que aquele. E ainda que vivesse 2 vezes 1000 anos, e não gozasse o bem, porventura não vão todos para o mesmo lugar? Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Joel, 3 capítulos. Joel, 3 capítulos. Vamos aqui, qual o capítulo do livro de Joel? Capítulo 2 do livro de Joel. Capítulo 2 contém 32 versículos que fala sobre o dia do Senhor. Nos versículos 6, 7 e 8. Diante dele temerão os povos, todos os rostos se tornarão enegrecidos. Como valentes correrão, como homens de guerra, subirão os muros, marchará cada um no seu caminho, e não se desviará da sua fileira. Ninguém apertará o seu irmão, marchará cada um pelo seu caminho. Sobre a mesma espada se arremessarão e não serão feridos. Irão pela cidade, correrão pelos muros, subirão as casas, entrarão pelas janelas como o ladrão. Glórias ao nosso Senhor Deus. 2 Crônicas, 36 capítulos. Livro de 2 Crônicas, 36 capítulos. Capítulo 8 do livro de 2 Crônicas. Capítulo 8 do livro de 2 Crônicas contém 18 versículos, que diz assim: as ofertas de Salomão. Então Salomão ofereceu holocausto ao Senhor sobre o altar do Senhor que tinha edificado diante do pórtico. E isto segundo a ordem de cada dia, fazendo ofertas conforme o mandamento de Moisés, nos sábados e nas luas novas, e nas solenidades 3 vezes no ano, e na festa dos pães não fermentado, na festa das
semanas e na festa das tendas. Também, conforme a ordem de Davi, seu pai, designou as turmas dos sacerdotes para seus ministérios, como também os dos levitas, acerca dos seus cargos, para louvarem e ministrarem diante dos sacerdotes, segundo o que estava ordenado para cada dia, e os porteiros pelas suas turmas a cada porta, porque assim tinha mandado Davi, o homem de Deus. Glórias a nosso Senhor Deus. Vamos aqui ao último livro a ser sorteado. Livro de Jó, 42 capítulos. Jó contém 42 capítulos. Capítulo 20 do livro de Jó. Vamos aqui no livro, capítulo 20 do livro de Jó. Contém 29 versículos, que diz assim: Zofaz fala outra vez a Jó. Então, no versículo 2, 3 e 4. Por isso é que os meus pensamentos me fazem responder, eu me apresso. Eu ouvi a repreensão que me envergonha, mas o espírito do meu entendimento responderá por mim. Porventura não sabes tu que desde todo o tempo, desde que o homem foi posto sobre a terra. Glórias ao nosso Senhor Deus, gratidão pela presença de todos. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Gratidão pela presença de todos. Não deixem de curtir, comentar, compartilhar essa nossa live para outras pessoas verem a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. E lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu li apenas 3 versículos de cada capítulo que eu sorteei, mas é necessário que você venha ler o capítulo todo para a sua meditação. Assim você vai trazer para a sua presença anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, seja onde vocês estiverem meditando nas Escrituras Sagradas. Agora vamos aqui para a revelação das nossas denúncias, que diz assim: essas denúncias te trazem um mínimo de 4 formas para você agir com elas. Em primeiro lugar, examinar a si mesmo. Em segundo lugar, examinando a sua fonte de segmento de fé espiritual religioso. Em terceiro lugar, agir defendendo pessoas que estão sendo vítimas de segmento de fé de forma errada. E em quarto lugar, é para você ter material de trabalho para você agir e assim receber as recompensas. Examine Mateus 16, do 24 a 27 e João capítulo 15. E também lutar contra as 4 atividades: iniquidade, impiedade, anticristo e seita, pois são mandamentos do Senhor Jesus. Examine em Mateus capítulos 5, 7, 13, 15 e 23 e em João capítulo 7. Agora vamos aqui ao sorteio de mais uma denúncia, mas lembrando que para você participar, basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica a partir da data de lançamento da primeira mensagem com essa proposta disponível em nossos canais. Vamos aqui ao sorteio da denúncia. A denúncia de número 68. 68, denúncia de número 68, que diz assim: muita atenção com o seu dízimo. Essa é mais uma das mais de 70 denúncias com prêmio somado de mais de 730 milhões de reais em dinheiro para quem provar na Bíblia Sagrada que são mentiras, sendo essa a denúncia de número 68. Muita atenção, após mais de 20 anos de estudo na Bíblia Sagrada, nós das 12 igrejas virtuais afirmamos que só quem é sacerdote no ministério de sumo sacerdote do Senhor Jesus ou Cristo que pode receber dízimos das pessoas. E se você ou quem você trouxer que provar para nós das 12 igrejas virtuais que você pode entregar seu dízimo a quem se diz ser pastor, bispo, presbítero, entre outros títulos de liderança religiosa, ou mostre na Bíblia Sagrada quem dos 12 apóstolos ou discípulos do Senhor Jesus ou Cristo que receberam os dízimos das pessoas e que as nossas afirmações são mentiras e receba um prêmio de 120 milhões de reais em dinheiro, se provar isso na Bíblia Sagrada. Lembrando a todos vocês que o mandamento é de crer como está escrito na Bíblia Sagrada. Examine João 7 com foco no versículo 38 e Apocalipse 22 com foco nos versículos 18 e 19. E anuncie essa mensagem número 29 dentre as mensagens com a hashtag a anunciar a mensagem dos séculos. E verifique todos os outros vídeos com essa mesma hashtag a anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. Agora vamos aqui ao sorteio dos 24 números que eu pedi para vocês meditarem aí e escolher um número
que agora, no final dessa nossa live, o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa estar falando ao seu coração, sem dogmas, sem manipulação nenhuma do ser humano. Somente o Espírito Santo vai sortear um livro em um capítulo para a sua meditação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. Permita ao Espírito Santo do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, falar ao seu coração. Então, mentalizem aí um número de 1 a 24 e faça a sua pergunta, que agora você estará recebendo um livro para a sua meditação. Se você escolheu o número 23, vai meditar no livro de Colossenses, capítulo 2. Se você escolheu o número 1, vai meditar no livro de Cantares, capítulo 1. Se você escolheu 16, vai meditar no livro de Jonas, capítulo 3. Se você escolheu o número 21, vai meditar no livro de Lamentações, capítulo 3. Se você escolheu o número 2, vai meditar no livro de Esther, capítulo 3. Se você escolheu o número 24, vai meditar no livro de 2 Coríntios, capítulo 3. Se você escolheu o número 5, vai meditar no livro de Tiago, capítulo 1. Número 7, Daniel, capítulo 4. Número 10, 2 Timóteo, capítulo 4. Número 6, Números, capítulo 21. Número 17, 1 Crônicas, capítulo 11. Número 3, 2 João, capítulo 1. Número 22, Abacuque, capítulo 3. Número 13, 1 Timóteo, capítulo 3. Número 4, Gênesis, capítulo 45. Número 20, Neemias, capítulo 12. Número 11, 2 Reis, capítulo 21. Número 14, Juízes, capítulo 11. Número 18, Tito, capítulo 3. Número 12, Deuteronômio, capítulo 14. Número 9, Eclesiastes, capítulo 6. Número 8, Joel, capítulo 2. Número 15, 2 Crônicas, capítulo 8. Número 19, Jó, capítulo 20. Glórias ao nosso Senhor Deus. Agora vamos aqui para nossas finalizações. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, a mais uma live aqui na nossa igreja virtual, @avivamento24AD, e eu me chamo Eduardo. Vamos aqui para nossas finalizações, que diz assim: muita atenção nos benefícios e importâncias em você ser seguidor, ou inscrito em membros ou ofertante de uma de nossas igrejas virtuais, e também de você interagir com nossas 12 igrejas virtuais, seguindo, se inscrevendo, curtindo, comentando, compartilhando e principalmente escolhendo um número para receber uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação. Além de receberem orações todos os dias de madrugada pelo nosso sacerdote e apóstolo, e uma vez por semana orações diretamente de cima do monte, você também tem a flexibilidade nos horários, desde as 6 horas e 48 minutos da manhã, na @Igreja 70 Santos, na parte da tarde, a partir das 16 horas e 48 minutos, na @AIG 1318 37 300, e até às 1 hora e 12 minutos da madrugada, na @Igrejas Benditas, para buscar o Senhor Deus, seja onde você estiver, e receber orações, ministrações e revelações das Escrituras Sagradas, para você adquirir conhecimento e material de trabalho, para fazer a sua obra para com o Senhor Deus, e receber as recompensas. Examine Mateus 16, do 24 a 27, e João capítulo 15. Também vai receber bases da Bíblia Sagrada concedidas pelo Senhor Deus diretamente para você, e assim orar corretamente para, após fazer a sua obra, receber a verdadeira esperança do Senhor Jesus em sua vida e ser edificado, limpo, liberto e protegido contra toda a obra do mal. Todos os horários de início e fim de todas as nossas lives estão seguindo de acordo com a numerologia da Bíblia Sagrada. E dependendo da rede social, o link e o horário das lives de nossas igrejas virtuais e outras informações importantes vão estar na descrição do vídeo. Em outras redes sociais, abra o nosso perfil clicando na foto ou nome da igreja que está aparecendo na tela e vá na aba de seguindo, onde você encontrará nossas 12 igrejas, ministérios e canais parceiros. E lembre-se de conferir todas as nossas mais de 70 denúncias apresentadas em nossos canais, incluindo as mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. E cada uma delas vale desde 12 milhões de reais até 200 milhões de reais em dinheiro, para quem provar na Bíblia Sagrada que são mentiras.
E se você quiser levar um de nossos templos físicos para a sua região, seja seu bairro, município, estado ou país, basta entrar em contato conosco através do privado de uma de nossas redes sociais e nossa produção vai estar retornando o contato com as informações necessárias e tirando todas as suas dúvidas. Lembrando que conosco os obreiros recebem o seu salário, as pessoas têm acesso ao comer, beber, dormir, vestir, calçar, secretarias de empregos e trabalhos, oportunidades e recursos para fazerem a sua obra para com o Senhor Deus. Além de todos terem a oportunidade de pregar, independente do seu segmento de fé espiritual religioso, desde que pregue 100% as escrituras da Bíblia Sagrada. E tudo isso é como o Senhor Deus manda e está determinado nas escrituras sagradas. Glórias ao nosso Senhor Deus, sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus ou Cristo. Não deixem de fazer a sua obra para com o Senhor Deus, para vocês estarem recebendo as recompensas de Mateus 16, do 24 ao 27, palavras do próprio Senhor Jesus ou Cristo, que ele virá na sua glória, junto com os seus santos anjos, e vai recompensar a cada um segundo as suas obras. Então não deixe de curtir, comentar, compartilhar, interagir conosco para o Espírito Santo do nosso Senhor Deus poder abençoar e iluminar a cada um de vocês. E vocês compartilhando, vocês estarão levando a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do nosso Senhor Jesus ou Cristo, sem dogmas, sem manipulação ou sentimento do ser humano. Glórias ao nosso Senhor Deus, tudo para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus ou Cristo. Agradeço muitíssimo a presença de todos vocês aqui no Brasil e também vocês de Portugal, Estados Unidos, Angola, Moçambique, Índia, Bangladesh, Rússia, México, África do Sul, Dinamarca, Inglaterra, Canadá, Itália, França, Espanha, Alemanha, Paraguai, Uruguai, Chile, Argentina, Japão, Colômbia, Turquia e todos que ainda não sabemos que acompanham nossas lives de segunda a sexta, de todas as nossas 12 igrejas virtuais, ministérios e canais. E assim sejam todos muitíssimos abençoados com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus ou Cristo. Glórias, aleluias, o meu muitíssimo amém. E não deixem de se inscrever ou nos seguir, dependendo da rede social que vocês estiverem nos acompanhando, porque todos os inscritos estarão recebendo orações todos os dias de madrugada e uma vez por semana, orações diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus ou Cristo. Glórias, aleluia, o meu muitíssimo amém. Agradeço imensamente a presença do Espírito Santo do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, nessa live. Agradeço também a presença de cada um de vocês que ficou comigo até agora no final. E se você chegou também no decorrer dessa nossa live, fico imensamente grato pela sua presença e que vocês possam fazer a sua obra para com o Senhor Deus, curtindo, comentando e compartilhando para outras pessoas verem a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do nosso Senhor Jesus ou Cristo. E aguardo vocês nas nossas próximas lives, às 18 horas e 7 minutos. Glórias, aleluia, o meu muitíssimo amém. Até a próxima.